Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valorosa companhia. Eu tenho uma mensagem de Deus que pode mudar o seu dia. Eu tenho uma palavra de Deus que pode te oferecer uma direção segura. E mais do que isso, uma palavra de Deus que pode tratar de algo que está acontecendo na sua vida. Aliás, deixa eu dizer para você que algumas coisas nos deixam para baixo e estragam o nosso dia antes mesmo dele começar. Duas dessas coisas são a preocupação e a ansiedade. Essas duas parece que andam de mãos dadas. Aquela insegurança diante de uma crise financeira, o medo de faltar, de passar necessidade, o medo da vergonha, da humilhação diante de cobranças e outras coisas. E quando o assunto é saúde, é o medo do que pode acontecer depois daquele diagnóstico. Junta-se isso tudo com a aparente demora de Deus nos responder em nossas orações. E o que acontece é que a gente sofre. E diante desse sofrimento, Deus tem algo a nos dizer. E eu vou mostrar para você o que é que Deus quer nos dizer hoje, aqui, nessa palavra. E eu só quero te pedir um favor, apenas um favor. E hoje eu vou ser ousado. Mas é para o seu próprio bem. Eu quero desafiar você hoje a compartilhar essa mensagem com 12 pessoas, mas não é só enviar o link e deixar que a pessoa descubra o que é. Não. É você enviar o link e mandar um áudio no seu WhatsApp dizendo, por favor, ouça essa mensagem por pelo menos 2 minutos e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Manda um áudio para essa pessoa, para que ela preste atenção e veja, e são 12 pessoas. Lembra que 12 são o número dos discípulos de Jesus, das tribos de Israel, dos meses do ano. E eu quero dizer que Deus vai fazer uma coisa tremenda na sua vida, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, tem um botão aí vermelho, tá escrito inscrever-se, clica nele e ativa o sino também para você receber as orações diariamente aí no seu celular, tá bom? Que o Senhor te abençoe muito. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 37. Nós vamos ler dos versos 25 a 28. Salmo 37, versículo 25 diz assim: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Diante desse salmo, diante dessas palavras, eu preciso convidar você a meditar sobre 3 coisas importantíssimas nisso que nós lemos aqui. A primeira coisa é a promessa do cuidado de Deus. Quando o salmista diz, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. O justo nunca é desamparado.
Mas aqui é preciso você saber diferenciar o que é desamparo e o que é tratamento. Porque quando o salmista faz essa afirmação que ele nunca viu um justo desamparado, é possível que alguém venha dizer: mas eu sou uma pessoa que procura ser uma pessoa justa, mas eu tô desamparado porque tá faltando isso, tá faltando aquilo. Ei, o fato de estar faltando isso ou aquilo, o fato de você estar passando por uma situação talvez de escassez, talvez de dificuldade, não significa que você foi desamparada ou desamparado por Deus. Isso pode significar que Deus está tratando você. Deus está moldando você. E é na fornalha da dor, do sofrimento, que nós somos forjados, que nós somos purificados. É através de situações adversas que nos colocam impotentes, limitados, que nos colocam às vezes na dificuldade, na miséria, na escassez. É nessa fornalha que nós vamos deixando cair todo o mal que existe em nós, toda a impureza que às vezes nos afasta de Deus, todo o nosso orgulho, toda a nossa arrogância, a nossa prepotência é retirada de nós durante esse processo de tratamento. Há muitas pessoas que estão enfrentando talvez um tempo de escassez, um tempo de deserto, e isso não é desamparo. Deus não esqueceu dessas pessoas, Deus está trabalhando na vida delas. Deus já trabalhou muito na minha vida. No tempo em que Deus estava trabalhando, eu cheguei a pensar, falei, Deus me desamparou. Mas quando cuidadosamente eu comecei a olhar aquilo que Deus estava fazendo, eu percebi que, na verdade, nunca Deus trabalhou tanto em minha vida como Ele trabalhou naquele tempo de escassez, de dificuldade, de deserto. Ali eu fui aprendendo, por exemplo, a arte da gratidão. Ali eu fui aprendendo a ser grato pelas mínimas coisas. E ali eu também aprendi que Deus cuida da gente em todos os detalhes. Eu já testemunhei num outro vídeo aqui no canal de um tempo em que eu estava precisando de um par de sapatos. E eu não tinha condições de comprar aquele sapato à vista. Eu poderia até comprar ele fiado, como se diz, né? Poderia até parcelar e tal, mas eu fiz um pedido a Deus. Eu falei, Senhor, o dinheiro que está entrando é tão pouco, eu mal consigo pagar o aluguel, fazer a compra do mês. Eu preciso muito de um sapato, mas eu gostaria que o Senhor pudesse atender o meu pedido, já que o Senhor cuida de todas as nossas necessidades. Será que o Senhor pode me dar um par de sapatos sem que eu tenha que comprar? E eu percebi que no dia seguinte a essa oração, o Senhor tocou no coração de um irmão que me deu um par de sapatos. Mas olha o detalhe, Isso é muito importante, você não pode perder isso. No dia seguinte, foi às 7 horas da manhã que esse irmão apareceu com um par de sapatos para mim. Ou seja, antes de eu fazer a oração, Deus já havia tocado no coração dele no dia anterior. No dia anterior ele já havia comprado, ou seja, antes da gente pedir, Deus já sabe aquilo que a gente vai pedir. No Salmo fala sobre isso, não é? A palavra ainda não chegou à minha boca e tu já a conheces. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Então, não confunda desamparado com em tratamento. Às vezes você não está desamparado, você está em tratamento. E esse tratamento é para que você possa crescer. A segunda coisa que eu quero olhar com você aqui é que quando o salmista diz que o justo é sempre compassivo e empresta, ele fala de uma ação
que abençoa não somente aquele que a pratica, mas essa ação, o resultado dessa ação, acaba de alguma forma abençoando até mesmo a sua descendência, os seus filhos e filhas. Porque é isso que diz a palavra. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Ou seja, o bem que você atrai por meio da sua obediência vai atingir os seus descendentes, os seus filhos. Talvez você não tenha filhos, mas aqueles a quem você ama e que estão sob seus cuidados, estão à sua volta, essas pessoas também serão abençoadas a partir da tua obediência. E sabe, não tem um princípio mais poderoso e eficaz para transformar a nossa vida, para nos fazer crescer espiritualmente, do que a obediência. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Seja obediente. Deus tem muitas bênçãos para derramar na sua vida e Ele quer fazer isso logo. Então, obedeça. Coloque isso em prática hoje na sua vida. E o terceiro ponto que eu quero meditar com você é que o inimigo vai fazer de tudo para que por meio das adversidades você permita o seu coração se endurecer. Sabe? O inimigo vai criar caminhos para fazer com que, ao se deparar com a adversidade, você desista de fazer o que é certo, o que é correto, de fazer o bem. Mas olha o que diz o versículo 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. A linguagem figurada, simbólica do salmista me diz que, se diante das adversidades, das dores, do sofrimento, eu permanecer justo, fiel e continuar fazendo o bem, será perpétua a tua morada. E a tua morada tem a ver com a presença de Deus, com a permanência diante de Deus. E se nós estivermos permanentemente diante de Deus, todas as coisas boas que Deus tem para nós vão nos ocorrer, vão nos acontecer, vão ser postas diante de nós. Mas nós não podemos deixar que as provas, as lutas, as tribulações endureçam o nosso coração. Não deixe, não permita. Confie no cuidado de Deus e lembre-se, o amor dele é maior que tudo. Deus sempre terá um amor para ser derramado sobre você. Então, acolha esse conselho. Acolha esse conselho e lembre-se de Jesus. Jesus diz a palavra lá em Filipenses que ele, sendo Deus, não usurpou para si o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Todavia, sendo Cristo obediente até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou e deu a ele o nome que está sobre todo o nome. E Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida, porque o desejo de Deus é nos fazer parecidos com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus, e eu quero que você seja também. Às vezes nós vamos ter que amargar alguns momentos difíceis, nós vamos ter que driblar algumas situações terríveis,
mas se nós permanecermos firmes, aos poucos o nosso espírito vai sendo alimentado, fortalecido, amadurecido, o nosso caráter vai sendo tratado, nós vamos como o vaso sendo moldados e então vamos nos parecer com Jesus. E aí nós veremos que valeu a pena. Valeu a pena permanecer firme, valeu a pena não desanimar, porque quando nós contemplarmos a nossa face diante do espelho e percebermos a nossa semelhança com o nosso Mestre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então você verá que há glória nisso, que essa vitória é maior do que todas, que essa conquista é aquela que vale a vida e que dá sentido para essa vida. Eu quero convidar você agora para um momento muito especial de oração. Por favor, me acompanhe até o final dessa oração, porque ela pode, sim, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, e ela pode resultar também em crescimento, amadurecimento para você, para todos os seus entes queridos, porque as bênçãos que vão alcançar você também atingirão a sua família. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora a minha vida e a vida de todos aqueles que me acompanham. Que nesse momento o Senhor possa estar com a mão estendida sobre a casa de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ora comigo, com devoção, com fervor, com fé e esperança. Senhor, alcance cada uma dessas pessoas, alcance os seus corações, que eles possam ser agora confortados, consolados, que eles possam agora ter o seu ânimo revigorado, a sua esperança aumentada, e que assim possam permanecer firmes na Tua santa presença, meu Deus. Ajuda, Senhor, cada irmão, cada irmã. Ajuda essa pessoa a permanecer firme na Tua presença, a ser obediente, a ser correta e assim colher os resultados da obediência. Senhor, eu oro por todos aqueles que se acham enfermos, que clamam por saúde, por uma cura, pela recuperação, pela restauração da sua saúde. Eu peço, Senhor, visite-os agora, arrancando toda a dor, trazendo a saúde a essas pessoas. Eu oro também pedindo libertação para todos os que se acham escravizados pelos vícios, o vício da bebida, o vício do álcool, dos jogos, daquelas coisas de internet que só servem para poluir a mente das pessoas, que amarram as pessoas, que fazem-nas se sentirem cada vez diminuídas. Senhor, ajuda essas pessoas a vencer essas lutas. Senhor, liberte-as de todo esse mal. Eu oro também, ó Pai, pedindo portas abertas para os que precisam de um emprego, para os que precisam de um recurso. Eu peço, Senhor, visita aqueles que estão com relacionamentos conturbados, destruídos, pessoas que enfrentaram a separação, o divórcio, pessoas que estão orando por uma restauração no seu casamento. Visite essas pessoas, ajude-as, ó Pai. Traga cura, restauração, reconciliação. Glorifique o Teu nome, Senhor, operando milagres na vida dessas pessoas. Assim eu oro, assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se de compartilhar essa palavra com pelo menos 12 pessoas. É um desafio para você, eu sei. Mande um áudio para as pessoas, peça para elas acompanharem.
e depois espere Deus te recompensar. Você verá coisas tremendas acontecerem na tua vida. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que é uma indicação para você assistir agora, tá? Se você tiver tempo, veja agora esse vídeo, seja abençoado por ele também, seja abençoado pelo nosso bom e poderoso Deus.